Astrogenealogia. Uma corrida na neve. A história do pequeno Giuseppe. Estamos numa pequena aldeia da Friuli, uma tarde de janeiro de 1914. Está muito frio e nevou no dia anterior. O Giuseppe, juntamente com dois outros miúdos, todos com cerca de 12 anos, saíram para brincar na neve. A certa altura, desafiam-se uns aos outros para ver quem aguenta melhor o frio. Os três começam a despir-se e a correr na neve, rindo. Parece uma brincadeira sem importância, mas no dia seguinte o Giuseppe começa a ficar com uma febre crescente. Em poucos dias, a saúde da criança agrava-se ainda mais. A tosse é terrível e nada o alivia. Todos os remédios tomados, leite e mel, compressas quentes no peito, decocções de salva e alecrim, não surtem qualquer efeito. Os dias passam e a família já não sabe o que fazer. Está desesperada. São pobres. A única riqueza que têm é uma velha vaca leiteira que guardam no pequeno estábulo ao lado da casa. Numa manhã, o pai de Giuseppe, vendo que a situação se está a deteriorar, pega na vaca e leva a um vizinho aldeão, que lhe a compra para o ajudar. Com o dinheiro obtido, é chamado um médico da cidade que vem de Udine, no dia seguinte, para observar a criança. O médico examina Giuseppe e diagnostica-lhe uma broncopneumonia grave, dizendo logo que provavelmente foi chamado demasiado tarde. Poucos dias depois, efetivamente, o pequeno Giuseppe morre. A dor da família é imensa. A vida nunca mais será a mesma. A criança era um raio de sol na casa, animado, alegre, afetuoso. Os pais sempre pensaram que se tivessem dinheiro, se não tivessem hesitado tanto tempo antes de chamar o médico, o seu filho teria sido salvo. A pobreza, que antes era suportada e quase aceite, torna-se agora na árvore algo odioso e intolerável. É identificada com o desgosto da perda de um filho, uma das associações genealógicas mais dolorosas que podem ser ativadas numa família. A memória do luto é uma memória profunda e duradoura. A partir desse momento, o elemento terra dispara na árvore do Giuseppe. Incrivelmente, todos os novos nascimentos na família vêm ao mundo com vários planetas pessoais ou com ângulos neste elemento. Mudam também as profissões. Na geração seguinte de agricultores tornam-se funcionários, contabilistas, bancários. Este tipo de trabalho é numericamente tão elevado que se torna evidente que a profissão foi, nesta árvore, a forma privilegiada de curar essa ferida antiga. É de facto à distância de mais de 100 anos após a morte do pequeno Giuseppe que um dos seus descendentes conta, de forma comovente, esta história no meu consultório. Giuseppe era o irmão mais velho do seu avô materno, Piero. A sua mãe, filha de Piero, estudou contabilidade e tornou-se contabilista administrativa. O meu consultante e a sua irmã, no seu turno, licenciaram-se em Economia e hoje trabalham ambos na banca. Na sua família, este luto nunca foi apagado ou esquecido. Pelo contrário, ficou uma memória viva e pormenorizada de Giuseppe, transmitida aos descendentes. Para que ele não seja esquecido, mas também e sobretudo para que algo semelhante não volte a acontecer naquela família. O elemento ar, comunicação, estudo e relacionamento. Na astrogenealogia, cabe ao ar a tarefa da separação e da distância emocional. A distância é saudável e necessária para observar a realidade de forma mais objetiva, sem particular emotividade, o que privaria o ar da liberdade de movimento e de julgamento.
É por isso que o ar é também o elemento através do qual as informações se movem e transmitem mais rapidamente. Isto cria padrões de relacionamento, facilita a aprendizagem e a comunicação. Estamos num território lúcido e racional em que há sempre planificação. Na história da árvore, em predominância do ar, tem muitas tarefas a tarefa de arrefecer um sistema que, por várias razões, foi sobrecarregado com disputas ou conflitos, fogo, ou com um excesso de emocionalidade, água, ou de concretude, terra. Depois da guerra e do regresso à terra, estamos agora idealmente na fase seguinte. Após satisfeitas as necessidades básicas de sobrevivência e segurança, o sistema pode dedicar-se a algo mais abstrato, mental e intelectual. As relações abrem-se para o mundo exterior, para os amigos, para os casais, para os grupos com os quais se podem partilhar ideais, aliás. Todo o descendente que nasce trazendo muito ar pode sentir a necessidade de ser autónomo, de se abrir a formas de vida diferentes, mais independentes ou novas. O ar é curioso, sociável, animado, sempre interessado nos amigos, gêmeos, na troca com o outro, balança, ou com os outros num sentido mais amplo e coletivo, aquário. A carência de ar pode indicar fidelidade em situações ou outras pessoas que não puderam estudar tanto quanto desejavam. Ao analisar uma área, é sempre importante observar quando o nível de estudo muda em relação ao passado. A geração em que se obtém o primeiro diploma ou grau é sempre significativa. Marca uma mudança que abre novas perspectivas a nível intelectual e muitas vezes também a nível profissional ou económico. É necessário verificar se o acesso aos estudos ocorre, em primeiro lugar, com os homens. Todos nós, de facto, viemos de um mundo patriarcal que muitas vezes impedia as mulheres de acederem aos estudos. As lesões de Mercúrio ou do regente da casa nona ou um Saturno nesta casa pode indicar feridas relacionadas com esta área. O ar, como elemento, pode levar a lealdades familiares baseadas em ideologias partilhadas ou paixões políticas, que talvez também entrem na formação do mito familiar. Se predominante, pode contar-nos a história de famílias em que não foi possível estudar tanto quanto se desejava, onde houve sentimentos dolorosos de inadequação intelectual que devem agora ser compensados e ultrapassados. O elemento água, a profundidade do sentir. O reino da água é o mundo do sentimento, da ligação instintiva, da sensibilidade. Fala-nos dos sentimentos mais profundos e intensos vividos pela nossa ascendência, sentimentos que impregnaram a psique familiar e acabaram por chegar até nós. Amores, lutos, abandonos, medos, nostalgias. A água está ligada a memórias sensoriais ancestrais, que em vez de serem recordadas de forma lúcida, são sentidas e percepcionadas instintivamente. Não têm qualquer necessidade de um conhecimento racional ou consciente. Com a água, transcendemos o plano da realidade e adentramos territórios mais psíquicos e emocionais. O elemento água acolhe 3 signos do zodíaco. As emoções do caranguejo podem ser imaginadas como água límpida, de nascente, que sacia a nossa sede. A água de escorpião, por outro lado, parece-nos turva, nunca nos permitindo ver o que esconde no seu interior. Para o descobrir é necessário mergulhar naquilo que parece obscuro e esquivo, e isso pode criar medo, tensão.
Os sentimentos associados a este signo podem ser intensos, mas também podem perturbar-nos, assustar-nos. Temos depois a água de peixe, infinita, imensa, completamente desligada da realidade e capaz de nos levar para longe. Aqui temos a ascendência e emoções funcionais, ancestrais e coletivas. As memórias associadas a este elemento são ligadas às emoções mais fortes vividas pela árvore. A água desencadeia sempre lealdades familiares profundas, muitas vezes bastante vinculativas, associadas a recordações de dores antigas. Define também o tipo de ligação vivida na família, se é segura ou insegura. Os desequilíbrios neste elemento podem indicar inseguranças emocionais, mágoas não expressas, lutos não resolvidos, mas também dependências afetivas, manipulações ou idealizações excessivas. A predominância da água indica a necessidade de reconectar com os aspectos emocionais e afetivos da vida. Muitas vezes também requer lidar com uma dor do passado familiar que ainda não foi processada. Pode proporcionar uma maior ligação com a linha materna do clã. O cálculo dos elementos na astrogenealogia. Para se calcular o peso dos elementos individuais no mapa, em astrogenealogia atribuímos 10 pontos ao elemento ascendente, 7 aos dos luminares, 4 ao de Mercúrio, Vênus e Marte. Sempre 4 para um elemento do meio do céu e do regente do ascendente. E, por fim, 3 para o elemento de Júpiter e de Saturno. A soma de todos estes valores dará sempre 50 pontos. Se multiplicar cada um dos 4 valores por 2, transformará a sua pontuação na percentagem atribuível a cada elemento individual. No cálculo, como se vê, os planetas transpessoais são deliberadamente excluídos, na medida em que todas as pessoas nascidas no mesmo período os têm em comum pelo signo e logo também pelo elemento. A astrogenealogia e a astrologia sistémica. Os elementos constituem um fator precioso para estudar as vicissitudes da nossa árvore e dos nossos antepassados. Podemos utilizá-los também adotando o olhar da astrologia sistémica. Na astrogenealogia, trabalha-se sobre um único mapa astral de um descendente e, deste ponto de vista em particular, observa-se a sua árvore genealógica, daí extraindo inumeráveis informações. A direção do olhar gravita, por conseguinte, do indivíduo para o grupo. Com a astrologia sistémica, por seu turno, trabalhamos num sentido oposto. Observamos a família no seu conjunto e, a partir desta análise, extraímos indiretamente informações também relativas ao indivíduo que pertence àquele todo. Imagine que tem diante de si uma bela foto de família. Então lá estão lá todos os irmãos, os pais, os tios, os avós. Se fizer um círculo com um marcador vermelho à volta do seu rosto e daí partir uma seta em direção aos outros membros da família, estão a mover-se no campo da genealogia. Se fizer ao contrário, ou seja, se de todos partirem setas que convergem para si, vai estar então no campo da astrologia sistémica. A astrologia sistémica sintetiza as informações astrológicas da família através do uso de gráficos resumidos. Se desejar, pode também fazer um. À esquerda, cria uma coluna vertical com o nome dos seus familiares, incluindo as últimas 4 gerações. Ao cimo, na horizontal, assinale para o seu turno os nomes dos planetas de Quiron, Lilith e do ascendente. Obviamente, para se conhecer o signo e os elementos da Lua e dos ângulos do mapa, é necessário dispor-se da hora exata de nascimento. Em caso de dúvida, é melhor não inserir nada.
O cruzamento de linhas e colunas dará a posição por signo e por elemento dos fatores astrológicos de cada um dos familiares. Por exemplo, verá a Vênus da Tia Maria em Caranguejo, no elemento água, ou o Sol do avô materno em Capricórnio, terra. Pinta vermelho todas as caixas com signos fogo. Castanhas, caixas de terra, azul celeste, as de ar e azul marinha, as de água. Observe agora o gráfico no conjunto. Há uma cor que inesperadamente se destaca das demais, ou que por sua vez parece diminuir ou até desaparecer? Que signos exprimem estas mutações? Tire apontamentos também ao nível da geração na qual ocorrem estas alterações e se estas envolvem mais a linha masculina ou feminina da família. Verifique, por fim, que planetas em específico que simbolizam quer pessoas individualmente, quer dinâmicas familiares concretas, assumem a tarefa de remover ou introduzir um elemento. Procure associar estas alterações de cores a eventos familiares que as possam justificar. São exercícios genealógicos muito úteis para se compreender melhor quer a história da sua família, quer a sua própria história. Por exemplo, se sentir que tem problemas em se afirmar no trabalho ou noutros domínios de vida, procure estudar todos os Martes da sua família para aprender como se desenvolve o modelo da afirmação na sua família. Nestas análises mais específicas, pode também acrescentar os aspectos que envolvem o planeta individual, para se perceber se há repetições ativas entre as diversas gerações. 4. Os signos da astrogenealogia, por Mauro Malfa. O papel dos signos. Os signos são definidos pelo círculo do zodíaco, que em grego significa caminho dos animais, um caminho que tem lugar numa via designada por eclíptica. Representa a aparente viagem do Sol à volta da Terra. O Sol leva cerca de 1 ano a completar este trajeto e a regressar ao ponto de partida definido, por convenção, o ponto gama ou ponto vernal. Corresponde ao 0 grau de Carneiro ou Aires e ao equinócio da primavera. Os signos astrológicos são, por conseguinte, secções da eclíptica de 30 graus cada e não têm nada a ver com as constelações homónimas. Cada signo tem uma natureza e características próprias, assim como pontos fortes e fracos. Quando é habitado por um planeta ou por um outro ponto celeste significativo, ativa-se. Isso vai dar-nos informações sobre o modo como o seu inquilino irá exprimir-se e agir. Tomemos como exemplo Mercúrio, que apresenta entre as suas prerrogativas o dom da comunicação. Se habita o signo de Gêmeos, o seu domicílio, terá certamente vida facilitada em criar amizades e em comunicar com o maior número possível de pessoas. Mas se o mesmo planeta cair por outro lado no signo de Capricórnio, torná-lo-á mais taciturno e equilibrado no uso da palavra. Apresentará uma comunicação muito mais controlada, que não divaga e essencial e um pouco menos criativa. A análise do conjunto dos signos habitados dá-nos indicações fundamentais sobre a personalidade. Por exemplo, o signo onde está presente o Sol relata-nos a jornada do herói que somos chamados a cumprir a fim de alcançarmos a identificação pessoal requerida nesta vida. Como se leem os signos na astrogenealogia? Observar os signos zodiacais na astrogenealogia significa mudar a perspectiva com a qual se interpretam e inserir posteriormente tudo isto no contexto familiar.
Na comparação entre os signos dos membros de uma família, pode constatar-se que há afinidades, modos comuns de entender a vida e objetivos partilhados que não podem ser fruto do acaso. Cada signo tem como dote uma história, um mito familiar que se transmite de geração em geração e que irá formar o legado de conhecimentos e hábitos que influenciam profundamente a vida do clã. O mito familiar transmite-se graças aos signos e, através das suas vicissitudes, chega-se também à interpretação da evolução do próprio clã. Este percurso provém diretamente de uma espécie de inteligência coletiva que decide ativar um novo signo zodiacal, uma nova atitude permitindo ao grupo que se adapte às mudanças. Existe uma divisão binária, ternária e quaternária dos signos que cria uma grelha na qual cada um deles é caracterizado de uma forma única. Esta subdivisão é composta pela divisão binária entre signos masculinos e femininos e pela ternária entre signos cardinais, fixos ou mutáveis. Os primeiros são considerados os pilares nos quais está baseada a ação, os segundos estabilizam-na e os últimos transformam-na. Podemos compará-los à sucessão das diferentes estações do ano. Os pilares indicam o princípio da estação, o seu início ativo e dinâmico. Os fixos são comparáveis à estação na sua centralidade e estabilidade. Já os mutáveis produzem movimento e possuem a vocação para a mudança, que dispõem para a estação que está para chegar. Temos, por fim, uma divisão quaternária dos signos associada aos 4 elementos: fogo, terra, ar e água. O significado astrológico dos signos. Carneiro. Signo de fogo, masculino e cardinal, traz ao grupo o forte do desejo de empreender novas atividades, conquistar espaços desconhecidos, procurar desafios jamais tentados, combater, afirmar-se, deixando marcas de si mesmo e da sua linhagem. A sua chegada à árvore pode ser uma reação face à autoridade familiar demasiado opressiva, o desejo de proteger o clã, retribuir as injustiças sofridas ou para cortar com os legados do passado. Fortes valores de carneiro podem ser encontrados entre os heróis de guerra, os que pertencem às forças da ordem, aos desportistas. O lema familiar consiste em continuar a narração heroica e desdenhosa do perigo, ou em começar uma revolução. A sombra do signo pode ser expressa através de situações de tensão, de conflito ou, em alguns casos, até de violência. Touro. Signo de terra fixo, com energia feminina. Confere ao clã estabilidade e uma orientação particular para a procura da segurança psicológica e material. São necessidades profundas do ser humano que garantem a sobrevivência da árvore. Muitas vezes servem para superar memórias de pobreza e dificuldade que no passado desestabilizaram o clã. Uma numerosa representação no signo do touro, muito ligada à terra, à natureza e às tradições, cria uma ligação profunda com a sua própria história e os próprios avós. A partir da sombra do signo é representada por vezes pela tendência em demandar uma excessiva segurança material pela qual se dispõe a sacrificar outros aspectos da vida. Este desequilíbrio pode conduzir à acumulação de recursos como um fim em si mesmo. A energia fortemente estabilizadora de touro ajuda a árvore familiar a restabelecer o equilíbrio, especialmente após reversos económicos e migração a outras experiências afins que tenham abalado profundamente as raízes do clã. Gêmeos. Signo masculino, mutável, pertencente ao elemento ar. É animado, inteligente, espirituoso, atraído pela vida social e relacional, não particularmente emocional. Os planetas no signo assumirão estas características.
A sombra dos Gêmeos pode por vezes exprimir-se no modo ligeiro em conceber a vida, evitando responsabilidades e compromissos vinculativos. O legado dos Gêmeos fala-nos de dinâmica vivida nas relações entre irmãos e irmãs. Os luminares no signo podem descrever figuras parentais que saem do papel clássico, o papel visto como um companheiro de aventuras, a mãe como amiga e confidente. Em família, aprecia-se mais a flexibilidade do que a estabilidade. A grande curiosidade inata e a inteligência vivaz do signo têm a função de estabelecer um clã que corre, porventura, o risco de petrificar na sua mentalidade em virtude de regras e resistências estruturais que sufocam qualquer inovação ou tentativa de mudança. Caranguejos. Signo cardinal feminino, pertencente ao elemento ar, água. Tem a tarefa de manter a família unida e protegida. A demanda da árvore genealógica está em ter contenção emocional, verdadeiro elemento aglutinador do clã, em manter a memória histórica através da recolha de imagens e objetos e em prestar uma particular atenção a localizar e conservar as lembranças de família. A necessidade de dar continuidade às próprias raízes nasce do desejo de se ligar à alma do grupo, providenciando aquele sentimento de pertença e segurança necessário para se enfrentar os desafios da vida. Quem traz este selo é muitas vezes chamado a lidar com os problemas relacionais do clã associados a carências, dependências ou inseguranças afetivas ou a dirimir conflitos e divisões no seio do sistema. Uma árvore que exige a presença deste signo sofreu uma série de ameaças à sua existência e coesão, talvez por motivos ligados a traições, divergências internas ou causas externas como lutas, epidemias, doenças, guerras. O clã sente a necessidade de restaurar a união, sobretudo aos níveis emocional e afetivo, recriando aquele calor familiar que vinha faltando nas gerações anteriores.